O Senhor disse a Moisés: Faça a parte de dentro da tenda sagrada com 10 cortinas de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Nessas cortinas serão bordadas figuras de querubins. Cada cortina deverá ter 12,5 metros de comprimento por 1,80 metro de largura. Costure 5 delas umas nas outras, formando assim uma só peça. Faça a mesma coisa com as outras 5. Ponha laçadas de tecido azul na beirada de fora da última cortina de cada uma das 2 peças de cortinas. Faça 50 laçadas para a beirada da cortina de cada peça, de modo que fiquem de frente umas para as outras. Faça também 50 prendedores de ouro e com eles junte os 2 jogos de cortinas para que formem uma só peça. Faça uma cobertura para a tenda com 11 pedaços de pano feitos de pelos de cabra. Os pedaços deverão medir 13,30 metros de comprimento por 1,80 de largura. Os 11 pedaços deverão ser exatamente iguais. Costure 5 pedaços uns nos outros, formando uma peça, e os outros 6 formando outra peça, ficando o 6º pedaço dobrado na parte da frente da tenda. Ponha 50 laçadas na beirada do último pedaço de cada peça e junte as 2 peças com 50 prendedores de bronze para que assim formem uma cobertura só. A metade da cortina que sobrar ficará pendurada na parte de trás da tenda. Os 45 centímetros que sobrarem de cada lado das cortinas cobrirão a tenda. Faça mais uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho e em cima desta coloque outra cobertura feita de peles finas. O tema do assunto da lição número 11 é: a lâmpada arderá continuamente. E a leitura diária desta segunda-feira tem como tema a fabricação das lâmpadas. O texto está em Êxodo capítulo 25, do verso 37 até ao 40, que está escrito assim: Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. As suas espevitadeiras e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro se fará o candelabro com todos estes utensílios. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Em Êxodo 31:2 está escrito: Eis que chamei pelo nome a Bezalel. Bezalel, o significado desta palavra, deste nome é a sombra de Deus, ou a proteção de Deus. Filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Então este foi o artífice principal que Deus escolheu, que Deus ungiu, que Deus deu sabedoria, conhecimento e inteligência para elaborar as obras do tabernáculo. O segundo personagem está em Êxodo 31:6, que diz assim: Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe. A Oliabe significa tenda do pai. Esse Oliabe era da tribo de Dan. E dei habilidade a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tenho ordenado. Deus, ele dá a tarefa, mas ele também dá a condição para que as pessoas realizem a sua tarefa. E como já vimos, o tema desta reflexão é sobre a lâmpada, sobre o candelabro de ouro. E vemos que a finalidade deste móvel, deste utensílio, era iluminar o ambiente do tabernáculo. Em Gênesis capítulo 1, verso 3, nós encontramos a seguinte informação: Disse Deus, haja luz, e houve luz. Os textos antes dizem que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Neste ambiente de caos, então o Criador começa um processo de restauração, de renovação da terra, que certamente ele criou perfeita, mas por algum motivo ela entrou em um caos. E aqui ele está refazendo a sua criação. E a primeira coisa que ele chama à existência é a luz. Em Êxodo capítulo 25, verso 37, diz: Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele.
O tabernáculo, ele era feito com colunas de madeira, com tábuas, todo fechado, a estrutura era de coluna e todo fechado com tábuas de madeira. E ele era coberto com 3 cortinas, grossas e pesadas, cortinas de tecido, cortinas de pele de carneiro, e depois da terceira cortina, que era de pele de carneiro, ainda vinha mais uma cortina de animais marinhos por sobre elas. Então, as cortinas, elas cobriam a tenda e seus beirais arriavam até no chão, na lateral. Por isso, o lugar santo e o lugar santíssimo não era um lugar claro, ele era escuro. Em vista disso, Deus ordenou que se fizesse uma luminária para clarear o ambiente, a fim de que o sacerdote pudesse se movimentar e realizar o seu trabalho ali. Em João 8:12, nós temos uma informação muito importante. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Os comentaristas do tabernáculo, que analisam, eles veem muitos símbolos no tabernáculo. E o candelabro, na opinião de uma boa parte deles, é que ele era um símbolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Um símbolo daquele que haveria de vir, do Salvador do mundo. E aqui Jesus vem e diz: eu sou a luz do mundo. E os irmãos sabem, a maioria dos ouvintes sabem, que no ano 70 o templo foi destruído. E todos esses utensílios foram guardados ou saqueados, e o templo virou um caos. Daí em diante, nós, a igreja, passamos a ser o templo de Deus. 2 Coríntios 4:6 está escrito: porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. Outrora nós vivíamos nas trevas. A própria Escritura diz: outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Então Jesus, ele não permaneceu muito tempo na terra. Ele permaneceu talvez 33 anos, por aí. Mas antes de ele sair, depois que ele disse: eu sou a luz do mundo, agora ele transfere essa luz para nós, para a igreja. Mateus 5,14 ele diz: vós sois a luz do mundo. Então você, eu, nós somos a luz que brilhamos nesse mundo de trevas, Esse mundo de trevas pela falta de conhecimento do Senhor, pela falta de experiência com o Senhor. E no verso 16, ele dá aqui uma exortação: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Nós não podemos ser uma lâmpada queimada. Nós precisamos ser uma lâmpada acesa, conectada com a corrente de energia que é o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Aquelas lâmpadas do tabernáculo, elas queimavam azeite de oliva puro, pronto para aquela tarefa. Mas isso era preciso todo dia renovar, abastecer essas luminárias. Mas nós temos alguém que está para sempre conosco, que é o Espírito Santo. Ele nos mantém a nossa luz acesa. Por isso, nós não devemos em nenhum momento cortar esta comunhão com o Espírito Santo, para que a nossa luz brilhe diante dos homens, e o resultado dessa luz brilhar é para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então a luz que brilha em nós não é apenas uma fantasia, não é apenas um conceito, não, é fato, é algo real, é uma existência dentro da ética e da moral que a palavra de Deus nos propõe. Isso que o sistema hoje no Brasil, como já fiz em algumas partes do mundo, tenta eliminar, que é a moral judaico-cristã que nós fomos formados, essa é a luz que deve brilhar em nossas vidas. Aí os homens vão ver a nossa luz através de quê? Das nossas boas obras, do nosso comportamento, da nossa conduta. Aí eles vão glorificar a Deus reconhecendo que Deus realmente está conosco, que o Espírito Santo está nas nossas vidas. É por isso que a nossa luz brilha. Pense nisso.
A sua luz está brilhando? Você é uma luz que está brilhando ou é uma lâmpada apagada, desconectada? Se você é uma lâmpada desconectada, se conecte com o Senhor. A condição para isso é o arrependimento e a fé, é a conversão. Todos aqueles que se chegam a Deus por intermédio de Jesus, eles vêm com arrependimento e fé. E mediante esta condição, o perdão é concedido e a pessoa é ligada ao Senhor e passa a ter essa luz maravilhosa que é o Espírito Santo operando nas nossas vidas. Pense nisso e tenha uma ótima segunda-feira e uma boa semana na paz do Senhor Jesus.